A promessa de Silver Oak começa quando Savannah Lane perde a fazenda da família e dá um salto de fé, aceitando um emprego com o fazendeiro bilionário Cole Maddox. Ela está pronta para uma segunda chance, mas será que ele está pronto para arriscar tudo por amor? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã batia forte na caminhonete surrada de Savannah Lane, enquanto ela dirigia pela estrada de terra sinuosa que a levava para longe da fazenda leiteira de sua família pela última vez. Aos 35 anos, as linhas em torno de seus olhos contavam histórias de manhã cedo, noites tarde e tudo mais. Suas mãos calejadas seguravam firmemente o volante, os nós dos dedos brancos de tensão. Isso não é desistir, disse a si mesma, olhando pelo espelho retrovisor para a velha fazenda ficando cada vez menor atrás dela. Isso é ir em frente. Após a longa doença de sua mãe e o inverno brutal que se seguiu, o banco finalmente executou a hipoteca da fazenda leiteira, que havia pertencido à sua família por 3 gerações. Savannah lutou com unhas e dentes para salvá-la, trabalhando em empregos extras e cortando todas as despesas possíveis. Mas no final, os números simplesmente não fecharam. Agora, com apenas uma mala de roupas, a Bíblia de sua mãe e dinheiro, suficiente para uma passagem de ônibus, Savannah estava indo para o outro lado do estado para uma entrevista de emprego que parecia bom demais para ser verdade. Rancho Silver Oak, uma operação agrícola maciça de propriedade de Cole Maddox, o homem que as revistas de negócios chamavam de fazendeiro de $1 bilhão. A vaga era para gerente assistente, e embora Savannah soubesse tudo sobre administrar uma pequena fazenda leiteira, ela temia que a falta de educação formal pudesse ser um problema. Mas o anúncio mencionava especificamente experiência prática, em vez de diplomas sofisticados, o que lhe deu um raio de esperança. 3 horas depois, Savannah desceu do ônibus em Cedar Ridge, uma cidade 10 vezes maior que sua cidade natal. Ela alisou sua melhor camisa de flanela, enfiada em sua única calça social, e seguiu em direção ao endereço listado no e-mail. O escritório principal do rancho Silver Oak não era o que ela esperava. Em vez de uma casa de fazenda ou celeiro, era um prédio moderno de vidro que parecia pertencer a uma grande cidade. Savannah hesitou na entrada, subitamente consciente de suas botas gastas e dos calos em suas mãos. "Você deve ser a senhorita Lane", disse uma mulher elegante em um tailleur, aproximando-se com uma prancheta na mão. "Eu sou Diane, assistente executiva do Sr. Maddox. Você está bem na hora." Savannah acenou com a cabeça, tentando não olhar para a maquiagem perfeita e as unhas cuidadas da mulher. "Sim, senhora. Obrigada pela oportunidade. Siga-me, o Sr. Maddox está esperando na sala de conferências." Enquanto caminhavam pelo prédio, Savannah se sentia cada vez mais deslocada. Todas as pessoas que eles cruzavam usavam roupas de negócios e carregavam tablets ou laptops. Ninguém tinha terra embaixo das unhas ou pele bronzeada pelo sol. A porta da sala de conferências se abriu para revelar uma longa mesa com Cole Maddox, sentado no fundo, sua atenção focada nos papéis à sua frente. Aos 42 anos, ele era bonito de uma forma severa, com cabelos grisalhos cortados curtos e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Sua camisa branca impecável e gravata azul marinho fizeram Savannah se sentir ainda mais consciente de suas roupas simples. "Senhor, Savannah Lane está aqui para a entrevista para gerente assistente", anunciou Diane. Cole ergueu o olhar, seus olhos azul-aço avaliando Savannah em um rápido olhar. "Obrigada, Diane. Isso será tudo." Depois que Diane saiu, Cole gesticulou para a cadeira em frente a ele. "Por favor, sente-se." Savannah sentou-se, tentando esconder seu nervosismo. "Obrigada por me receber, Sr. Maddox. Seu currículo diz que você está administrando uma fazenda leiteira desde os 20 anos, disse ele, indo direto ao assunto. "Sem diploma universitário, sem experiência corporativa. Por que eu deveria contratá-la para ajudar a gerenciar uma operação de 5.000 acres?" Savannah respirou fundo. "Porque eu sei que a agricultura não é algo que você aprende em livros, é nos seus ossos. Eu ajudei a nascer bezerros em meio a nevascas.
Consertei equipamentos com quaisquer peças que eu tinha em mãos e consegui manter uma pequena fazenda funcionando em meio à seca e enchentes. Eu não conheço termos comerciais sofisticados, mas eu conheço a terra e sou uma pessoa que aprende rápido. Cole ergueu uma sobrancelha, um brilho de interesse cruzando seu rosto. E por que você deixou sua fazenda? Eu não a abandonei. Ela me abandonou, respondeu ela honestamente. O banco a tomou depois que as contas médicas da minha mãe se acumularam. Câncer, acrescentou ela em voz baixa. Mas assim é a vida. Você leva um tombo, você se levanta. Cole a estudou por um longo momento. Havia algo diferente nessa mulher. Ela não estava tentando impressioná-lo com palavras grandes ou bajulá-lo com elogios. Ela era real. O trabalho exige habilidades com o computador, disse ele. Planilhas, sistemas de inventário. Savannah acenou com a cabeça. Eu não sou a melhor com computadores, mas eu gerenciava todos os registros da nossa fazenda. Eu posso aprender qualquer sistema que você usa. E você estaria me reportando diretamente. Dizem que eu posso ser exigente. Nesse ponto, Savannah não conseguiu deixar de sorrir. Sr. Maddox, eu liderei com touros teimosos e mulas rebeldes a minha vida inteira. Acho que um chefe difícil não vai me assustar. Pela primeira vez, a expressão de Cole amoleceu ligeiramente. Você não é o que eu esperava, Sra. Lane. Isso é bom ou ruim? Eu não tenho certeza ainda, admitiu ele. Mas estou disposto a descobrir. O emprego é seu se você quiser. Savannah piscou surpresa. Assim, tão simplesmente? Você não precisa entrevistar outras pessoas? Entrevistei 12 graduados de Harvard e alunos de escolas de negócios. Nenhum deles sabia a diferença entre trigo de inverno e trigo de primavera. Ele se levantou e estendeu a mão. Começamos amanhã, 6 horas da manhã. Diane vai levá-la até a casa para funcionários. Savannah apertou sua mão, notando seu aperto firme e os calos inesperados em sua palma. Talvez ele não fosse apenas um sujeito de terno, afinal. Obrigada. Eu não vou te decepcionar. Como prometido, Savannah chegou ao escritório principal, na manhã seguinte antes do nascer do sol. Para sua surpresa, Cole já estava lá vestindo jeans e uma camisa de trabalho em vez do terno de negócios de ontem. Bom dia, disse ele entregando-lhe um tablet. Este é seu primeiro teste. Preciso de um inventário completo dos equipamentos no celeiro do Campo Leste até o meio-dia. Savannah pegou o tablet sem jeito, olhando para a tela desconhecida. Eu vou descobrir, prometeu ela. Eu sei que você vai, respondeu ele, virando-se para ir embora. Ah, e tem café na sala de descanso. Você parece que poderia usar um. A primeira semana foi mais difícil do que tudo o que Savannah já havia experimentado. O tablet se mostrou desafiador, a escala das operações esmagadora, e os olhares de lado da equipe deixaram claro que eles achavam que ela não pertencia ali. Mas todas as manhãs, ela levantava antes do amanhecer, vestia suas roupas de trabalho e dava o seu melhor. Na sexta-feira, ela havia dominado o sistema de inventário, aprendido os nomes de todos e até consertado a bomba de irrigação quando a equipe de manutenção estava atrasada com outros reparos. Cole a encontrou naquela noite, as mãos cobertas de graxa, dando os últimos retoques na bomba. Você não precisava fazer isso, disse ele, observando-a apertar o último parafuso. Precisava ser feito, respondeu ela simplesmente. Além disso, essas plantas de tomate não podem esperar até segunda-feira pela água. Cole cruzou os braços, estudando-a com nova admiração. A maioria das pessoas aqui tem medo de sujar as mãos. Bem, eu não sou como a maioria das pessoas. Savannah limpou as mãos em um pano e se levantou. E você também não, pelo que posso ver. O que você quer dizer? Esses calos em suas mãos me dizem que você não fica sentado naquele escritório, chique o dia todo. E você conhece os campos melhor do que alguém que apenas olha mapas. Um leve sorriso cruzou o rosto de Cole. Meu pai acreditava que você não pode gerenciar o que você não entende. Comecei a trabalhar nos campos quando tinha 12 anos. Homem inteligente, seu pai. Ele era muitas coisas. Inteligente, impulsionador, impossível de agradar. A expressão de Cole escureceu momentaneamente antes de ele mudar de assunto.
Como você está achando a casa para funcionários? É melhor do que qualquer lugar onde eu já morei, admitiu Savannah, embora seja estranho não ouvir as vacas logo pela manhã. Você sente falta delas, das vacas? Eu sinto falta de muitas coisas, disse ela com um pequeno encolher de ombros. Mas assim é a vida. Você segue em frente. Algo em sua aceitação direta pareceu tocar Cole. Você jantou? Não. Eu queria terminar isso primeiro. Tem uma lanchonete na cidade. Nada de extravagante, mas a comida é boa. Eu geralmente pego o jantar lá às sextas-feiras. Era um convite? Savannah não tinha certeza, mas sua barriga roncando tomou a decisão por ela. Parece bom para mim. Deixe-me me lavar primeiro. 20 minutos depois, eles estavam sentados um de frente para o outro em um banco de vinil gasto na Millie's Diner. Cole parecia diferente fora do trabalho, menos rígido, mais humano. Então, disse Savannah, mexendo o açúcar em seu chá gelado, como alguém se torna um fazendeiro de $1 bilhão, de qualquer maneira? É assim que as revistas o chamam, certo? Cole pareceu desconfortável com o rótulo. Meu bisavô começou com 100 acres. Cada geração expandiu. Meu pai transformou em uma corporação. Eu apenas continuei a tradição familiar. E você gosta de administrar toda a operação? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Gosto? Eu não sei se esse é o ponto. É minha responsabilidade. A vida é muito curta para não gostar do que você faz, disse Savannah, pensando nos conselhos de sua mãe ao longo dos anos. Olha, estudou com uma expressão curiosa. Alguém já te disse que você tem uma maneira incomum de ver as coisas, senhorita Lane? Savannah, corrigiu ela. E sim, o tempo todo. A conversa deles foi interrompida quando um grupo de homens bem vestidos entrou na lanchonete, imediatamente avistando Cole. Maddox, não esperava te ver convivendo com os plebeus, um deles exclamou aproximando-se de sua mesa. Seu olhar se voltou para Savannah, as sobrancelhas se erguendo ligeiramente. E quem é essa linda dama? Esta é minha nova gerente assistente, senhorita Lane, disse Cole formalmente. Savannah, este é Richard Hartwell. Ele é dono do grupo bancário que financia a maioria das fazendas desta região. O sorriso de Richard não chegou aos seus olhos enquanto ele estendia a mão para Savannah. Encantado, Cole raramente traz seus funcionários para jantar. Você deve ser especial. Savannah não perdeu a implicação em seu tom, mas manteve sua expressão neutra enquanto apertava sua mão. Prazer em conhecê-lo. Estávamos apenas discutindo negócios, disse Cole firmemente. Se você nos der licença. Depois que Richard relutantemente se afastou, Savannah percebeu que a mandíbula de Cole estava tensa. Não é um amigo, imagino? Associado de negócios, mas corrigiu Cole. Desculpe por isso. Sem necessidade de desculpas. Estou acostumada a pessoas fazendo suposições. Cole olhou para ela com algo parecido com admiração. Você não deixa muita coisa te incomodar, não é? A vida é muito curta, repetiu ela com um pequeno sorriso. Enquanto terminavam a refeição e voltavam para o rancho, Savannah percebeu que estava vendo vislumbres do verdadeiro Cole Maddox, além do empresário severo. Um homem com mãos calejadas que comia em lanchonetes simples e ficava tenso perto de pessoas como Richard Hartwell. De volta ao complexo de casas para funcionários, Cole a acompanhou até sua porta. Obrigada pelo jantar, disse Savannah, e pelo emprego. Prometo que vou continuar aprendendo e melhorando. Eu sei que você vai. Cole hesitou, então acrescentou. Descanse um pouco neste fim de semana. Na segunda-feira, começamos a planejar a programação da colheita e precisarei de sua opinião sobre a expansão da operação leiteira. Expansão leiteira? Foi por isso que eu a contratei, disse ele com um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Quem melhor para ajudar a construir uma fazenda leiteira modelo do que alguém que administrou uma a vida inteira? Enquanto ele se afastava, Savannah sentiu uma estranha vibração em seu peito. Esse emprego poderia ser exatamente o que ela precisava, não apenas para pagar as contas, mas para curar a ferida de perder a fazenda da família. Ela não sabia que trabalhar perto de Cole Maddox mudaria sua vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. As semanas se passaram rapidamente, enquanto Savannah se estabelecia em seu papel no rancho Silver Oak.
Cada dia trazia novos desafios, mas ela os enfrentava de frente com a mesma determinação que havia mantido a fazenda de sua família funcionando por anos. Sua abordagem simples e direta para problemas lhe rendeu o respeito dos trabalhadores rurais, mesmo que alguns dos funcionários do escritório permanecessem céticos em relação à menina do interior que aparentemente havia aparecido do nada. Cole era um enigma que Savannah não conseguia decifrar. Alguns dias ele era só negócios, dando ordens, exigindo relatórios e analisando cada detalhe da operação. Outros dias, ela via vislumbres de outra pessoa, um homem que caminhava pelos campos ao amanhecer, que conhecia o nome de cada trabalhador, que guardava uma foto gasta de uma mulher, sua mãe, ela supôs, em sua mesa impecavelmente limpa. Uma manhã, Savannah chegou ao escritório e encontrou Cole olhando pela janela, a xícara de café esquecida em sua mão. "Tudo bem?" perguntou ela, colocando a pilha de relatórios de estoque que ele havia solicitado. Cole se virou, sua expressão cautelosa. "Bem, só pensando sobre a rotação do campo norte." Savannah sabia que não era verdade. Os campos do norte haviam sido resolvidos semanas atrás, mas ela não pressionou. "Eu terminei esses relatórios que você queria e fiz algumas anotações sobre o projeto da instalação leiteira. Acho que o layout poderia ser mais eficiente." Cole pegou a pasta, seus dedos roçando os dela por um breve momento. "Obrigada. Vou olhar isso. Há mais alguma coisa que você precisa hoje?" Ele hesitou, então balançou a cabeça. "Não, isso é tudo." Enquanto ela se virava para ir embora, ele de repente falou novamente. "Na verdade, Savannah, tem algo sim. Você monta?" "Cavalos? Desde antes que eu pudesse andar. Por quê?" "Preciso verificar os pastos distantes hoje. Achei que você poderia querer vir junto, ter uma ideia melhor de toda a operação." Uma hora depois, eles estavam cavalgando lado a lado em uma crista com vista para a vasta extensão de Silver Oak. O sol da manhã pintava os campos de ouro e o ar estava fresco com a promessa do outono. "É lindo", disse Savannah, admirando a vista. "Sua família construiu algo especial aqui." Cole acenou com a cabeça, uma mistura de orgulho e algo mais pesado em sua expressão. 4 gerações de Maddoxes, colocando tudo nessa terra. Você não diz isso como se fosse tudo bom." Ele olhou para ela, surpreso com sua percepção. "É complicado. Meu pai, ele via a terra como algo a ser conquistado, para lucrar. Minha mãe via de forma diferente. Ela amava este lugar pelo que ele era, não pelo que ele poderia nos dar. E você? Que lado você escolhe?" Cole ficou quieto por um longo momento. "Eu costumava saber. Agora não tenho tanta certeza mais." Eles cavalgavam, em silêncio confortável, até chegarem a um pequeno jardim isolado cheio de rosas de todas as cores. Um banco de pedra estava no centro, parcialmente escondido pelas flores. "O que é este lugar?" Savannah perguntou, descendo do cavalo. "O jardim de rosas da minha mãe", disse Cole suavemente, juntando-se a ela no chão. "Ela começou quando eu era menino. Depois que ela morreu, eu continuei cuidando." Savannah se moveu cuidadosamente pelo jardim, admirando as flores. "Essas são lindas. Minha mãe também cultivava rosas, mas nada tão sofisticado. Apenas silvestres ao longo da nossa cerca. Às vezes eu venho aqui quando o lado corporativo das coisas fica muito pesado", admitiu Cole. "Me lembra que há mais na vida do que relatórios trimestrais." Savannah sorriu. "Você alguma vez para e respira, cowboy da cidade?" O apelido inesperado fez Cole rir, uma risada verdadeira que transformou seu rosto. "Aparentemente nem de longe o suficiente." "Bem, você deveria. Essas rosas não cresceram porque alguém exigiu isso em uma reunião. Elas cresceram porque alguém as amava." Ela tocou levemente uma flor vermelho escuro. "Minha mãe sempre dizia que as flores eram a maneira de Deus nos lembrar de encontrar beleza no cotidiano." Algo na expressão de Cole amoleceu. "Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia." "Ela era." Savannah engoliu o nó na garganta. "O câncer a levou no inverno passado. Foi quando as coisas realmente começaram a desmoronar na nossa fazenda." "Sinto muito", disse Cole, sua voz sincera.
Perdi minha mãe quando estava na faculdade. Insuficiência cardíaca. Isso muda você. Sim, muda. Savannah encontrou seus olhos, vendo sua própria dor refletida ali. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Cole. Sua expressão imediatamente voltou aos negócios enquanto ele atendia. Maddox falando. Ele ouviu por um momento, seu rosto escurecendo. Já estou indo. Ele se virou para Savannah. Emergência na planta de processamento. Precisamos voltar. O momento compartilhado havia terminado, mas algo havia mudado entre eles. Enquanto voltavam, Savannah não conseguia deixar de se perguntar que outros lados de Cole Maddox permaneciam escondidos sob seu exterior frio. Na planta de processamento, encontraram o caos. Uma peça crítica de equipamento havia falhado durante a operação da manhã, ameaçando milhares de dólares em produtos. Não podemos esperar pela equipe de serviço, explicou o gerente da planta freneticamente. Eles estão a 4 horas de distância. Cole passou a mão pelo cabelo, avaliando a situação. E nossa equipe de manutenção? Eles nunca trabalharam neste modelo. É muito novo. Savannah deu um passo à frente, estudando a máquina. O que exatamente ela deve fazer? O gerente da planta olhou para ela com desdém. É um separador especializado, senhorita Lane. Muito complicado. Parece semelhante ao que tínhamos em casa, só maior e mais sofisticado, disse ela, imperturbável. Se eu der uma olhada, Cole acenou com a cabeça. Deixe-a tentar. Ajoelhada ao lado da máquina, Savannah examinou metodicamente cada componente, suas mãos movendo-se com desenvoltura. 20 minutos depois, ela olhou para cima com um sorriso satisfeito. Achei. A válvula de entrada está desalinhada. Uma solução. Simples, mas você precisa de mãos pequenas para alcançá-la. Ela se levantou, limpando a graxa em seu jeans. Deveria funcionar bem agora. De fato, quando reiniciaram o equipamento, ele voltou à vida. O gerente da planta olhou para ela com descrença. Como você... Cresci consertando coisas, disse Savannah com um encolher de ombros. Quando você não pode se dar ao luxo de chamar alguém, aprende a fazer você mesmo. Mais tarde naquela noite, Cole encontrou Savannah no escritório, terminando os relatórios do dia. Isso foi impressionante hoje, disse ele, encostando-se em sua mesa. Você nos poupou muito dinheiro e dores de cabeça. Só estou fazendo meu trabalho. Acima e além da sua descrição de trabalho, ele corrigiu. Eu estava pensando em expandir seu papel, tornando você gerente de operações da divisão de laticínios assim que estiver funcionando. Savannah olhou para cima surpresa. Isso é um grande passo. Você merece. Ele hesitou e então acrescentou. Há um jantar da empresa amanhã à noite. Membros do conselho, investidores, esse tipo de coisa. Eu gostaria que você estivesse lá. Eu não me encaixo exatamente naquele grupo. É exatamente por isso que eu quero você lá. Você vê as coisas de forma diferente. O canto de sua boca se ergueu em um meio sorriso. Além disso, você vai me impedir de morrer de tédio. Na noite seguinte, Savannah estava parada na frente do pequeno espelho em sua unidade de moradia para funcionários, mal se reconhecendo. Ela fez uma rápida viagem à única loja de departamento da cidade e encontrou um vestido azul simples, que era melhor do que qualquer coisa que ela já possuíra antes. Não era chique, mas era o melhor que ela podia fazer em pouco tempo. Uma batida em sua porta a assustou. Ela abriu para encontrar Cole parado ali em um terno sob medida, parecendo mais bonito do que qualquer homem tinha direito. Você não precisava me buscar, disse ela subitamente constrangida. Seus olhos analisaram sua aparência, demorando um pouco mais do que o necessário. Você está bonita. Obrigada, respondeu ela, alisando o tecido desconhecido. Eu não... Estou acostumada a me arrumar. Combina com você, disse ele simplesmente. Pronta? O jantar foi realizado em um restaurante sofisticado na cidade, a 1 hora de distância do rancho. Ao entrarem juntos, Savannah sentiu os olhares curiosos dos outros convidados. Homens em ternos caros e mulheres cheias de joias. Cole, querido, uma mulher loira impressionante em um vestido de grife, se aproximou dando um beijo no rosto de Cole. Sentimos sua falta nas últimas 2 galas de caridade. Estava ocupado, Victoria.
disse Cole educadamente. Essa é Savannah Lane, minha gerente de operações para nossa nova divisão de laticínios. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Victoria se ergueram levemente. Que rústico! Eu não sabia que laticínios era o novo foco. É uma expansão emocionante, respondeu Cole, seu tom advertindo contra mais comentários. Ao longo da noite, Savannah suportou interações semelhantes. Surpresa ou condescendência velada do círculo social de Cole. Ela lidou com isso com graça, mas no prato de sobremesa estava exausta do esforço. Você está se aguentando bem? Perguntou Cole baixinho enquanto esperavam o café. Estou bem, mas acho que sou alérgica a conversas fúteis sobre clubes de iates e casas de verão. Cole riu. Somos dois. Enquanto se preparavam para ir embora, Richard Hartwell, o banqueiro do jantar, se aproximou de sua mesa. Cole, uma palavra antes de você ir? Sobre aquele empréstimo para a expansão leste? Pode esperar até segunda? Perguntou Cole. Só preciso de uma assinatura rápida nos documentos preliminares. Não vai demorar 1 minuto. Cole suspirou. Tudo bem. Ele se virou para Savannah. Encontro você lá fora. Ela acenou com a cabeça e foi para o terraço do jardim do restaurante, grata pela tranquilidade após horas de conversa. O ar da noite estava fresco e estrelas salpicavam o céu limpo. Não é seu ambiente, não é? Savannah se virou para encontrar uma mulher magra de cabelos escuros, observando-a com um sorriso conhecedor. Tão óbvio, hein? Só para outra pessoa que não se encaixa, respondeu a mulher, estendendo a mão. Eu sou Rebecca Maddox, irmã do Cole. Savannah piscou surpresa. Eu não sabia que Cole tinha uma irmã. Não é surpreendente. Nós não exatamente divulgamos nosso relacionamento atualmente. A expressão de Rebecca continha uma mistura de tristeza e resignação. Nós brigamos depois que nosso pai morreu. Cole assumiu os negócios e eu não queria fazer parte disso. Ele nunca falou de você. Como eu disse, não é surpreendente. Rebecca estudou Savannah curiosamente. Então, como você acabou trabalhando para meu irmão? Você não é o tipo usual de funcionária. Dele, eu precisava de um emprego. Ele precisava de alguém que conhece vacas. Rebecca riu, um som tão semelhante ao de Cole que Savannah não pôde deixar de sorrir. Refrescantemente direta. Eu vejo por que ele te contratou. Ela lançou um olhar para o restaurante. Mas tenha cuidado. Sobre o quê? Meu irmão não deixa muitas pessoas se aproximarem. Aqueles que o fazem tendem a se machucar. Antes que Savannah pudesse responder, Cole apareceu na porta, sua expressão escurecendo quando ele viu Rebecca. Becca, disse ele rigidamente, eu não sabia que você estava aqui. Só parei para cumprimentar alguns amigos, respondeu Rebecca igualmente tensa. Eu estava apenas me apresentando a Savannah. Deveríamos ir, disse Cole, evitando o olhar de sua irmã. Está ficando tarde. A viagem de volta ao rancho foi silenciosa, os nós dos dedos de Cole brancos no volante. Ela parece legal, Savannah disse finalmente. Sua irmã. Nós não conversamos muito. Ela mencionou isso. Algo sobre um desentendimento depois que seu pai morreu? A mandíbula de Cole se contraiu. É complicado. Famílias geralmente são. Savannah olhou pela janela para a escuridão que passava. Eu não falo com meu irmão há 3 anos. Ele escolheu as drogas em vez de procurar ajuda. Às vezes eu me pergunto se desisti dele muito facilmente. Cole a olhou, algo como compreensão em seus olhos. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Talvez. Mas às vezes eu acho que as pessoas querem ser salvas, elas só não sabem como pedir. O resto da viagem passou em silêncio contemplativo. Quando chegaram à porta de Savannah, Cole hesitou. Sinto muito pela noite. Aquelas pessoas, elas não são o que eu considero amigos, apenas conexões de negócios. Então por que você passa tempo com elas? É esperado. Parte de administrar Silver Oak. Savannah o estudou na luz fraca da varanda. Sabe, para alguém que possui 5.000 acres, você não parece muito livre. A observação atingiu mais perto de casa do que Cole se sentia confortável. Boa noite, Savannah. Boa noite, chefe, respondeu ela suavemente. À medida que as semanas passavam,
Savannah se dedicou aos planos da divisão de laticínios. O projeto era sua chance de trazer um pedaço de sua vida antiga para sua nova vida, e ela trabalhou incansavelmente para torná-lo perfeito. Cole, enquanto isso, se viu procurando sua companhia com mais frequência do que o necessário, pedindo sua opinião sobre decisões que não estavam em seu departamento, trazendo seu café quando fazia suas rondas matinais, sugerindo que almoçassem juntos para discutir negócios. Uma noite, enquanto eles revisavam os planos finais da instalação de laticínios em seu escritório, uma tempestade atingiu batendo nas janelas com sua força. "Isso vai inundar a estrada oeste", disse Savannah, olhando para cima dos projetos. "Como você sabe, a drenagem lá é ruim. Mencionei isso no meu relatório do mês passado." Ela lhe deu um olhar conhecedor, o qual você claramente não leu. Cole teve a graça de parecer envergonhado. "Estive distraído ultimamente", notei. Savannah recolheu seus papéis. "Eu deveria voltar antes que piore." Espere", disse Cole, levantando-se rapidamente. "Não é seguro dirigir assim. A moradia dos funcionários fica do outro lado do córrego e pode inundar. Então, o que você sugere?" "Fique aqui. Eu tenho um quarto de hóspedes na minha casa." "É só na colina." Savannah hesitou, consciente de como poderia parecer. "Eu não sei. É só uma solução prática", disse Cole, embora algo em seus olhos sugerisse que pudesse ser mais do que isso. 30 minutos depois, Savannah estava na entrada da casa de Cole, tentando não boquiaberta. A casa era linda, uma estrutura moderna de vidro e madeira situada em uma colina com vista para o rancho. Mas ao contrário da impessoalidade elegante que ela esperava, era surpreendentemente aconchegante, com móveis confortáveis e prateleiras cheias de livros. "Sinta-se em casa", disse Cole, entregando-lhe uma toalha para seus cabelos molhados pela chuva. "Vou fazer um chá para nós." Savannah entrou na sala de estar, atraída pela grande lareira de pedra. Acima dela, pendia um retrato de uma mulher bonita com os olhos de Cole e o sorriso de Rebecca. "Sua mãe?" perguntou ela quando Cole voltou com 2 canecas fumegantes. "Sim." Ele entregou-lhe uma xícara e ficou ao lado dela, olhando para a pintura. "Elizabeth Maddox, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Ela queria ser botânica, mas desistiu para ajudar meu pai a administrar Silver Oak." "Ela ficou feliz com essa escolha?" Cole considerou a pergunta. "Eu não sei. Ela nunca reclamou, mas às vezes eu a encontrava em seu jardim de rosas, simplesmente sentada lá com essa expressão no rosto, como se estivesse se perguntando o que poderia ter sido." A honestidade de sua resposta tocou Savannah. "Obrigada por me deixar ficar aqui esta noite." "Não é nada", disse ele, embora ambos soubessem que não era nada disso. Enquanto a tempestade rugia lá fora, eles se sentaram perto do fogo conversando sobre o rancho, suas infâncias, seus sonhos e decepções. Sem os limites do escritório, Cole era diferente, mais suave, mais aberto. Savannah se sentiu atraída por essa versão dele, o homem por trás do homem de negócios. "O que você teria feito?" perguntou Cole de repente. "Se sua fazenda não tivesse falido, você teria ficado lá para sempre?" Savannah considerou a pergunta. "Eu amava aquela fazenda, era meu lar. Mas às vezes eu me perguntava se havia mais coisas para mim lá fora." Ela encontrou seu olhar através da luz cintilante do fogo. "Acho que estou descobrindo agora." Algo mudou no ar entre eles, uma tensão que vinha se acumulando por semanas, agora impossível de ignorar. Cole colocou sua caneca e se aproximou dela no sofá. "Savannah, O toque de seu telefone interrompeu o momento. Cole xingou baixinho enquanto verificava a tela. "Tenho que atender. É o investidor de Tóquio." Enquanto ele se afastava para atender a ligação, Savannah soltou um suspiro trêmulo. O que estava acontecendo entre eles? Ele era o chefe dela de um mundo completamente diferente. E ainda assim, sentada aqui em sua casa, ela não conseguia negar a conexão que sentia por ele. Quando Cole voltou, o encanto havia se quebrado. Sua fachada de negócios estava de volta no lugar. "Desculpe por isso. Eu deveria te mostrar o quarto de hóspedes. Está ficando tarde." Savannah acenou com a cabeça, tentando esconder sua decepção. "Claro." Enquanto ela o seguia para cima,
Ela se lembrou da realidade de sua situação. Cole Maddox era um dos homens mais ricos do estado, e ela era uma garota de fazenda sem nada, além de determinação e garra. O que quer que ela pensasse ter visto em seus olhos esta noite, provavelmente era apenas um truque da luz do fogo. Sem saber ela, enquanto Cole estava deitado acordado em seu quarto no corredor, ele estava lutando com os mesmos pensamentos e chegando a conclusões muito diferentes. Na manhã após a tempestade, Savannah acordou no conforto estranho do quarto de hóspedes de Cole. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, revelando uma vista de tirar o fôlego do rancho Silver Oak se espalhando abaixo. Por um momento ela ficou imóvel, pensando na noite anterior. O calor nos olhos de Cole, o quase momento perto da lareira, a maneira como seu coração acelerou quando ele se sentou perto dela. Isso é loucura, ela murmurou, forçando-se a sair da cama. Ele é seu chefe, Savannah, nada mais. Embaixo ela encontrou um bilhete no balcão da cozinha. Tive que lidar com a avaliação de danos da tempestade. Sirva-se no café da manhã. Se aliviada por ter algum tempo para organizar seus pensamentos, Savannah fez uma xícara rápida de café e voltou para seus próprios aposentos. Ela tinha trabalho para se concentrar. A divisão de laticínios não se construiria sozinha. Nos dias seguintes, tanto ela quanto Cole mantiveram uma distância cuidadosa. Suas conversas se restringiram estritamente aos negócios, mesmo que seus olhos às vezes dissessem algo completamente diferente. A equipe começou a notar a tensão entre eles, e sussurros se espalharam pela fazenda. O chefe passa um bom tempo checando o projeto da Laticínios, comentou um dos gerentes de campo com um olhar sugestivo. Você pode culpá-lo? Ela é diferente das mulheres da cidade com quem ele costuma sair, respondeu outro. Savannah ignorou a fofoca, se dedicando ao trabalho. A instalação da Laticínios estava tomando forma, e apesar do constrangimento com Cole, ela se sentia orgulhosa do que estavam criando juntos. Seria uma operação modelo, combinando práticas agrícolas tradicionais com eficiência moderna. Uma manhã, Diane apareceu na porta do escritório de Savannah. O Sr. Maddox gostaria de vê-la na sala de conferências principal. Savannah assentiu, reunindo seus arquivos de projeto. É sobre o pedido de equipamentos? Não, disse Diane com uma expressão ilegível. Os membros do conselho estão aqui. O estômago de Savannah se contraiu. O conselho havia se mostrado cético em relação à expansão da Laticínios desde o início, vendo-a como uma indulgência nostálgica em vez de uma decisão comercial sólida. Na sala de conferências, Cole estava à cabeceira da mesa, cercado por homens e mulheres em ternos caros. A conversa parou quando Savannah entrou. Ela chegou, disse Cole com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Savannah, gostaria que você conhecesse nossos diretores. Eu os convidei aqui para ver o projeto da Laticínios em primeira mão. Um homem de cabelos grisalhos no final da mesa olhou Savannah de cima a baixo. Então você é a especialista em laticínios de quem Maddox tem falado? Eu não me consideraria uma especialista, respondeu Savannah honestamente. Apenas alguém que entende de vacas. Honestidade refrescante, disse o homem com um sorriso fino. Eu sou Walter Kingsley, presidente do conselho. Cole nos disse que esta divisão de laticínios foi sua ideia. Foi uma ideia colaborativa, respondeu ela, olhando. Para Cole. O passeio pelo canteiro de obras correu bem, com Savannah explicando as escolhas de design e os retornos projetados. Os membros do conselho fizeram perguntas difíceis, mas ela respondeu diretamente, sem a jargão corporativa que eles poderiam esperar. O investimento inicial é maior do que em uma operação convencional, explicou ela, mas as práticas sustentáveis reduzirão os custos a longo prazo e nos posicionarão como líderes do setor em agricultura ética. Quando voltaram para a sala de conferências, Cole parecia satisfeito. Obrigado, Savannah. Se você puder deixar seus arquivos de apresentação, nós continuaremos a discussão privadamente. Ela assentiu, entendendo que estava sendo dispensada. Ao sair, ela ouviu a voz de Walter Kingsley. Ela é certamente apaixonada, Cole, mas essa é realmente a direção que Silver Oak deveria tomar? Mais tarde naquela tarde,
Savannah estava verificando a entrega de ração quando Cole a encontrou. Como foi? Perguntou ela, tentando ler sua expressão. Eles aprovaram o projeto, disse ele, um sorriso se espalhando por seu rosto. Financiamento. Total sem cortes. Que maravilha! Savannah resistiu à vontade de abraçá-lo, optando por um aceno profissional em vez disso. Eu sabia que eles veriam o potencial. Eles viram porque você mostrou a eles. Os olhos de Cole encontraram os dela por um longo momento. Olha, tem mais uma coisa. O conselho ficou tão impressionado que quer te nomear chefe de toda a divisão. Escritório de canto, carro da empresa, aumento substancial. Tudo. Savannah piscou surpresa. Eu? Mas estou aqui há apenas alguns meses. Você provou seu valor. Este é um grande passo, Savannah. Você faria parte da equipe executiva. Ela deveria estar eufórica. Era mais do que ela jamais havia sonhado ser possível. Quando desceu do ônibus, com apenas uma mala e esperança. No entanto, algo parecia errado. Eu passaria todo o meu tempo em reuniões e chamadas de conferência, não é? Em vez de realmente trabalhar com as vacas. Cole ficou surpreso com sua hesitação. É geralmente assim que os cargos executivos funcionam, sim. Eu não sei, Cole. Não tenho certeza se é isso que eu quero. Pense nisso, disse ele, tocando brevemente seu braço. Essa é uma grande oportunidade. Naquela noite, Savannah sentou-se na pequena varanda de sua unidade habitacional para funcionários, observando o pôr do sol sobre Silver Oak. A oferta de promoção pesava muito em sua mente. Sim, o dinheiro mudaria sua vida. Ela poderia ajudar seu irmão a entrar em reabilitação, talvez até comprar de volta um pedaço da terra de sua família um dia. Mas ela não havia vindo para Silver Oak para se tornar uma executiva corporativa. Ela veio porque amava a agricultura, a terra, os animais, o ritmo das estações. Trocar suas botas por saltos altos e salas de reuniões parecia outro tipo de perda. Uma batida em sua porta a tirou de seus pensamentos. Ela abriu para encontrar Cole parado ali, parecendo inusitadamente casual em jeans e uma camisa de flanela desgastada. "Tem um minuto?" perguntou ele. Ela assentiu, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. Seu quarto era modesto, uma pequena sala de estar, cozinha americana e quarto, mas ela o havia tornado aconchegante com toques como o colcha de sua mãe e fotos de família. Cole olhou em volta, parecendo aprovar o espaço simples. "Queria conversar com você sobre hoje. Você não pareceu tão animada com a promoção quanto eu esperava." "É uma oferta generosa", disse ela cuidadosamente. "Eu só não tenho certeza se é certo para mim, porque você ficaria longe da agricultura. De verdade." Quando ela assentiu, ele continuou. "Eu entendo isso melhor do que você imagina. A cada ano passo mais tempo em salas de reuniões e menos tempo na terra. Então, por que faz isso?" Cole suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Responsabilidade, expectativa, o legado do meu pai. Escolha o que quiser." "Você é feliz, Cole?" A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Ele pareceu surpreso, como se ninguém lhe tivesse perguntado isso há muito tempo. "Eu não sei", admitiu ele. "Sou bem-sucedido por qualquer medida. O negócio está prosperando, mas feliz?" Ele balançou a cabeça levemente. "Não tenho certeza se me lembro do que isso significa." A honestidade de sua resposta criou um momento de conexão entre eles, mais profundo do que qualquer coisa que eles haviam compartilhado antes. "Aceitar esta promoção vai te fazer feliz, Savannah?" "Não", disse ela simplesmente. "Mas recusá-la parece ingrato depois de tudo o que você fez por mim." Cole se aproximou, sua voz se suavizando. "Eu não te ofereci este emprego. Nenhum dos empregos é por caridade. Você o conquistou. E se o cargo executivo não for o que você quer, vamos descobrir outra coisa." Havia algo em seus olhos, algo além da preocupação profissional, que fez o coração de Savannah acelerar. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou, novamente. Cole fez uma careta ao verificar. "São os investidores de Tóquio, novamente. Preciso atender." Savannah assentiu, tentando esconder sua decepção, enquanto ele saía para atender a ligação. Estava se tornando um padrão, momentos de conexão interrompidos pelas demandas do mundo de Cole.
Quando ele voltou, sua expressão havia mudado, tornando-se mais cautelosa. Eu deveria ir. Reunião cedo amanhã. Cole, disse ela quando ele chegou à porta. Obrigada por entender sobre a promoção. Ele assentiu. Vamos conversar mais amanhã. Mas eles não tiveram a chance. Na manhã seguinte, Savannah chegou ao escritório para encontrar Diane parecendo desconfortável. O Sr. Maddox teve que ir para Nova York para uma reunião de emergência do conselho, explicou ela. Ele ficará fora por pelo menos uma semana. Ele deixou alguma mensagem para mim? Perguntou Savannah, tentando evitar que a decepção aparecesse em sua voz. Apenas que você deve continuar com o projeto da Laticínios como planejado, respondeu. Diane, sem conseguir olhar nos olhos dela, algo não estava certo. Savannah conseguia sentir, mas se concentrou em seu trabalho, seguindo em frente com a instalação da Laticínios. Os dias passaram lentamente sem Cole, e ela percebeu que sentia falta não apenas de sua interação profissional, mas dos momentos mais calmos. O café compartilhado, os breves sorrisos, a compreensão em seus olhos quando ela falava sobre agricultura. Uma semana se estendeu por 2. Cole ligava ocasionalmente com perguntas sobre o projeto, mas as conversas eram breves e formais. Quando finalmente voltou, ele parecia diferente, mais distante, só negócios. A instalação parece boa, disse ele durante uma inspeção, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. O conselho está satisfeito com o progresso. Cole, está tudo bem? Savannah finalmente perguntou. Você parece diferente desde que voltou. Ele hesitou, depois gesticulou em direção ao seu escritório. Vamos conversar privadamente. Assim que entrou, com a porta fechada, a máscara profissional de Cole se desfez levemente. Algumas preocupações foram levantadas sobre o projeto da Laticínios, sobre nós, disse ele baixinho. Walter Kingsley me puxou de lado em Nova York. Aparentemente houve boatos sobre nosso relacionamento. Ele me lembrou que relacionamentos no ambiente de trabalho, especialmente entre executivos e seus subordinados, são contra a política da empresa. Savannah sentiu suas bochechas corarem. Não há nenhum relacionamento com que se preocupar. Eu sei disso, disse Cole rapidamente. Mas a percepção importa nos negócios. Walter sugeriu que sua promoção poderia ser vista como favoritismo. A implicação era clara. As pessoas achavam que ela estava dormindo para subir na carreira. A injustiça disso a feriu. E agora estou demitida? Claro que não, Cole pareceu horrorizado com a sugestão. Você é muito valiosa para o projeto. Eu só acho que precisamos manter mais limites profissionais. Mais profissionais do que... O quê? Não fizemos nada de errado. Cole passou a mão pelos cabelos em frustração. Eu sei, mas o conselho... O conselho, repetiu Savannah com um tom amargo em sua voz. Sempre o conselho ou os investidores, ou alguma emergência. Quando você toma suas próprias decisões, Cole. Sua expressão endureceu. Isso não é justo. Gerenciar. A Silver Oak significa equilibrar muitas responsabilidades. Você está certo, disse ela recuando. Não é meu lugar questionar como você administra seus negócios. Se você me der licença, tenho trabalho a fazer. Ao sair, Savannah sentiu algo se quebrar dentro dela. Ela havia sido tola em pensar que algo poderia acontecer entre eles. Seus mundos eram muito diferentes, os obstáculos muito grandes. Nas próximas semanas, eles se esquivaram um do outro cautelosamente. Profissionalmente, nada mudou. Cole ainda valorizava sua contribuição e Savannah ainda dedicava tudo ao projeto. Mas o calor entre eles havia esfriado, substituído por uma distância educada que parecia pior do que qualquer discussão. Uma noite, enquanto verificava uma novilha prenha no novo celeiro, Savannah se surpreendeu ao encontrar Richard Hartwell, o banqueiro, fazendo um tour pela instalação com um dos membros do conselho. Eles não a haviam notado no estábulo na esquina. Cole ficou mole, Richard estava dizendo. Primeiro contratando aquela garota do interior, agora todo este projeto de laticínios. Não é o que seu pai teria querido. Os números parecem bons, respondeu o membro do conselho. Walter diz que as projeções são sólidas. Números podem ser manipulados, disse Richard com desdém. Olha, a expansão para leste de que falamos, aquela com o desenvolvimento do resort, é onde está o dinheiro de verdade.
Mas Cole está hesitando porque significaria vender 3 fazendas familiares. Ele está deixando a sentimentalidade obscurecer seu julgamento. Talvez ele esteja certo em ser cauteloso. Essas famílias cultivam aquela terra há gerações. Richard Buffo. Desde quando isso importa nos negócios? James Maddox não teria hesitado. Ele entendia que você tem que ser implacável para ter sucesso. Ele abaixou a voz. Entre nós, acho que a garotinha da fazenda de Cole tem mais influência do que deveria. Ele a olha como um adolescente apaixonado. Bem, nada pode acontecer. Ali, Walter deixou isso muito claro para Cole em Nova York. Bom, a última coisa que Silver Oak precisa é Cole jogando tudo fora por alguma leiteira. Savannah permaneceu congelada no lugar até que eles saíram, seu coração batendo forte. Então era por isso que Cole havia se tornado tão distante. Ele havia sido alertado contra qualquer relacionamento com ela. E agora ela soube de um plano de expansão que destruiria fazendas familiares. Fazendas como a que ela havia perdido? Na manhã seguinte, ela marchou até o escritório de Cole sem bater. Precisamos conversar. Cole olhou para cima surpreso. Que há de errado? É verdade que você está planejando comprar fazendas familiares para algum desenvolvimento de resort? Sua expressão se tornou tensa. Onde você ouviu isso? É verdade? Ela pressionou. É uma proposta que o conselho está considerando, ele admitiu. O projeto de expansão para leste. Isso aumentaria nossas propriedades em 30% e incluiria um resort de luxo na propriedade do lago. E as famílias que cultivam aquela terra há gerações? O que acontece com elas? Cole suspirou. Elas seriam compensadas de forma justa. São negócios, Savannah. São vidas de pessoas, ela retrucou. Suas casas, seus legados, assim como a fazenda da minha família antes do banco tomá-la. Isso é diferente. É, porque do meu ponto de vista, parece muito com o que aconteceu comigo. Savannah balançou a cabeça, a decepção a inundando. Eu pensei que você fosse diferente, que por baixo de tudo isso, ela gesticulou em volta de seu escritório. Você ainda entendia o que a terra realmente significa. É complicado, disse Cole, levantando-se. Existem fatores que você não entende. Eu entendo bastante. Eu entendo que quando chega a hora, o lucro importa mais do que as pessoas, até para você. A acusação pairou entre eles, aguda e dolorosa. Isso não é justo, disse Cole baixinho. Eu lutei contra esta proposta por meses, mas eu não tenho a palavra final. O conselho. Sempre o conselho, interrompeu Savannah. Quando você defende o que acredita, Cole, quando você se torna o homem que eu pensei que você era, a emoção crua em sua voz o silenciou. Eles se encararam por cima da mesa, os sentimentos não ditos entre eles, impossíveis de ignorar apesar de tudo. Eu deveria ir. Savannah finalmente disse. Não posso fazer parte disso. O que você está dizendo? Estou dizendo que não posso mais trabalhar aqui. Não se Silver Oak vai se tornar o tipo de operação que destrói fazendas familiares. Ela tirou um papel dobrado do bolso e o colocou em sua mesa. Minha renúncia. Cole pareceu como se ela o tivesse esbofeteado. Savannah, não faça isso. Podemos conversar sobre isso, encontrar um meio termo. Algumas coisas não têm um meio termo, Cole. Isso é sobre o que é certo. Quando ela se virou para sair, Cole contornou a mesa e agarrou seu braço. Por favor, não vá. O toque enviou eletricidade por ela, e quando seus olhos se encontraram, todos os sentimentos que eles haviam negado vieram à tona. Me dê uma chance de consertar isso, disse ele, sua voz rouca de emoção. Não apenas o projeto, tudo. Por um instante, Savannah hesitou. Ela conseguia ver a luta nos olhos de Cole, o homem lutando contra o empresário. Não posso assistir você se tornar alguém de quem se arrependerá, disse ela suavemente. E não posso ficar aqui fingindo que não me importo com você mais do que deveria. A mão de Cole afrouxou surpresa com sua admissão. Savannah. Ela deu um passo para trás, lutando contra as lágrimas. Adeus, Cole. Naquela noite, Savannah arrumou seus poucos pertences na mesma mala com que havia chegado. A instalação leiteira estava quase completa. Eles poderiam terminá-la sem ela. Ela já havia providenciado uma passagem de ônibus para sua cidade.
Natal, onde planejaria os próximos passos. Enquanto caminhava até sua velha caminhonete, o ar noturno fresco contra suas bochechas encharcadas de lágrimas, uma voz a chamou. Fugindo de novo, hein? Savannah se virou para encontrar Rebecca Maddox, encostada em um conversível vermelho brilhante. Não estou fugindo, respondeu Savannah. Estou defendendo o que acredito. Rebecca a observou por um momento, então assentiu. Sabe, meu irmão, está miserável desde que você veio para aquele jantar. Não por sua causa, por causa dele mesmo. Ele vê algo em você que ele perdeu. Agora não importa. Não importa? Rebecca se afastou do carro e se aproximou. Não vi Cole se importar com nada da maneira como se importa com você desde que nossa mãe morreu. Você faz com que ele se lembre de quem ele realmente é. Ele fez sua escolha, disse Savannah, jogando sua mala na caçamba da caminhonete. Silver Oak, o conselho, a expansão para o leste, esse é o mundo dele. É, porque ele me ligou uma hora atrás pedindo minha ajuda. A primeira vez em anos. Rebecca entregou a Savannah um pedaço de papel dobrado. Antes de ir, você pode querer visitar este lugar. Não está longe. Savannah olhou para o papel, vendo um endereço escrito com a caligrafia organizada de Cole. O que é isso? Algo que meu irmão deveria ter mostrado a você mesma. Rebecca sorriu enigmaticamente. Confie em mim. Vale a pena o desvio. Contra sua melhor avaliação, Savannah seguiu as instruções até uma pequena fazenda nas margens da propriedade Silver Oak. O prédio era antigo, mas recentemente reformado, com uma varanda que dava a volta e um celeiro visível ao luar. Flores silvestres cresciam ao longo da cerca, seu aroma doce no ar noturno. Quando ela parou, a luz da varanda acendeu e Cole saiu. Ele parecia diferente. Cansado, sua aparência geralmente perfeita desgrenhada, seus olhos refletindo a mesma turbulência que ela sentia. Você veio, disse ele, o alívio evidente em sua voz. Rebecca pode ser persuasiva, respondeu Savannah, ficando perto de sua caminhonete. O que é este lugar? Era a fazenda original dos Maddox, explicou Cole, descendo os degraus em sua direção. Onde meu bisavô começou com suas 100 acres. Está vazio há décadas, mas eu tenho restaurado, para mim, um lugar longe de tudo. É lindo, ela admitiu, olhando ao redor da propriedade iluminada pela lua. Savannah, eu convoquei uma reunião de emergência do conselho depois que você saiu. Eu disse a eles que a expansão para o leste estava fora de questão. Nenhum resort, nenhuma compra de fazendas familiares. Se eles não gostassem, poderiam encontrar um novo CEO. Ela o encarou em choque. Você fez isso? O que eles disseram? Eles não ficaram felizes, disse ele com um meio sorriso. Mas acontece que a Silver Oak precisa de mim mais do que eu preciso deles. E eu preciso... Ele hesitou, então continuou. Eu preciso ser alguém que eu possa respeitar quando me olho no espelho. Alguém digno de você. O coração de Savannah martelou em seu peito. Cole, eu cometi um erro, continuou ele, aproximando-se. Deixei outras pessoas definirem como o sucesso deveria ser. O que eu deveria querer. Mas nada disso importa se isso significa perder de vista o que é importante. Ele gentilmente pegou suas mãos nas dele. Você me perguntou se eu era feliz. A resposta é não. Não até você. Você trouxe algo de volta para Silver Oak que estava faltando há muito tempo. Você trouxe de volta para mim. Lágrimas picaram os olhos de Savannah. O que você está dizendo? Estou dizendo que te amo, Savannah Lane. Amo sua honestidade, direta, sua conexão com a terra, a maneira como você vê através de todas as armadilhas para o que realmente importa. E se você me der outra chance, quero construir algo real com você. Não apenas a divisão de laticínios. Uma vida. Savannah olhou em seus olhos, vendo a verdade ali. Já se fora o empresário frio, substituído pelo homem que ela havia vislumbrado em momentos de quietude. Aquele que cuidava de rosas e se lembrava do nome de sua primeira vaca e ria como se quisesse dizer. E o conselho? A política da empresa? Estou fazendo algumas mudanças também, disse Cole com um sorriso. Começando com quem faz as regras na Silver Oak. Ele a puxou para perto, sua testa descansando contra a dela. Fique, Savannah.
Não como minha funcionária, como minha parceira, em tudo. Sob o vasto céu de Iowa, cercada pela terra que ambos amavam, Savannah fez sua escolha. Quando seus lábios se encontraram em um beijo que pareceu como voltar para casa, ela soube que às vezes as maiores colheitas vêm após as estações mais difíceis. E enquanto Cole a abraçava, sussurrando promessas em seus cabelos, Savannah percebeu que talvez os contos de fadas pudessem acontecer afinal. Não o tipo com sapatos de cristal e castelos, mas o tipo construído com trabalho duro, corações honestos e a coragem de escolher o amor acima de tudo mais. O sol da manhã lançou um brilho dourado sobre a fazenda Maddox, quando Savannah acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora da janela. Por um momento, ela achou que estava sonhando. A cama confortável, o edredom quente, o cheiro de café subindo do andar de baixo. Então os eventos da noite anterior vieram de volta. Após sua reunião emocional, Cole insistiu que ela ficasse na fazenda em vez de voltar para a moradia da equipe. Só para conversar, prometeu ele com um sorriso que a deixou com o coração acelerado. Eles passaram horas no balanço da varanda, compartilhando suas esperanças e medos, fazendo planos para o futuro e roubando beijos que ficavam cada vez mais difíceis de terminar. Agora, enquanto descia as escadas, Savannah encontrou Cole na cozinha, tentando fazer o café da manhã. Seu cabelo geralmente perfeito estava despenteado. Sua expressão era de concentração feroz, enquanto ele virava panquecas com graus variados de sucesso. "Bom dia", disse ela, incapaz de conter o sorriso em sua voz. Cole se virou, seu rosto se iluminando ao vê-la. "Olá, eu ia te surpreender com o café da manhã na cama, mas..." Ele gesticulou com tristeza para as panquecas deformadas. "É a intenção que conta." Savannah riu, aproximando-se para ficar ao lado dele. "Embora talvez deixe-me assumir antes que você queime esta linda casa." Enquanto tomavam café da manhã na varanda, observando o sol subir sobre os campos ondulados da Silver Oak, Savannah sentiu uma satisfação que não sentia há anos, mas perguntas ainda pairavam em sua mente. "O que acontece agora?" perguntou ela, colocando o caneco de café. "Com a gente? Com a Silver Oak? Com tudo?" Cole estendeu a mão pela mesa para pegar a dela. "Primeiro, eu gostaria que você retirasse aquela renúncia. A divisão de laticínios precisa de você. Eu preciso de você. Mas não como funcionária. Então, como o quê? Como minha parceira. Nos negócios e..." Ele hesitou, seus olhos encontrando os dela. "Na vida. Se é isso que você quer." O coração de Savannah se encheu. Mas não será fácil. As pessoas vão falar." "Deixe-as falar", disse Cole com um gesto displicente. "Passei muito tempo preocupado com o que os outros pensam. O conselho pode reclamar, mas eles mudarão de ideia quando virem o que podemos realizar juntos." Mais tarde naquela manhã, eles dirigiram de volta para a instalação principal, chegando assim que a equipe se reunia para a reunião semanal. Sussurros se espalharam enquanto eles entravam juntos, a mão de Savannah firmemente entrelaçada na de Cole. "Tenho alguns anúncios", disse Cole, dirigindo-se à sala com uma confiança que Savannah nunca tinha visto antes. Primeiro, o projeto de expansão para o leste foi cancelado. Em vez disso, vamos nos concentrar no crescimento sustentável e apoiar as fazendas familiares locais por meio de programas de parceria. Murmúrios de surpresa se espalharam pela multidão. Segundo, a senhorita Lane ficará na Silver Oak, mas em um novo cargo. Ela será codiretora de todas as operações como minha parceira. Ele olhou para Savannah com afeição indisfarçável, em todos os sentidos da palavra. A notícia se espalhou rapidamente. À tarde, Diane recebeu ligações de 3 membros do conselho e Richard Hartwell, todos exigindo explicações. Cole lidou com cada um com uma nova resiliência, deixando claro que suas decisões eram finais, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. "Walter não ficou feliz", disse Cole a Savannah após uma ligação particularmente tensa. "Ele acha que estou jogando fora tudo o que meu pai construiu." "E o que você pensa?" perguntou ela. "Acho que estou construindo algo melhor."
respondeu Collie, seus olhos fixos nos dela. Algo que honra a terra e as pessoas que a trabalham, não apenas o resultado final. Nas semanas seguintes, Cole e Savannah trabalharam lado a lado, remodelando o futuro da Silver Oak. A divisão de laticínios tornou-se o projeto principal da empresa, combinando práticas agrícolas tradicionais com tecnologia inovadora. Em vez de deslocar fazendas familiares, eles criaram parcerias, oferecendo compartilhamento de equipamentos, instalações de processamento e redes de distribuição que ajudaram pequenas operações a prosperar. Nem todos apoiaram as mudanças. Richard Hartwell retirou o apoio financeiro de seu banco, forçando Cole a procurar financiamento alternativo. 2 membros do conselho renunciaram em protesto, mas para cada obstáculo, eles encontraram uma solução juntos. Uma noite, enquanto revisava contratos no escritório de Cole, Savannah recebeu uma visitante inesperada, Rebecca Maddox. Então os rumores são verdadeiros, disse Rebecca, observando a pilha de papéis na mesa e a familiaridade fácil entre eles. Meu irmão finalmente encontrou alguém que pode igualar sua teimosia. Feliz que você aprove, respondeu Cole secamente, mas com um sorriso genuíno para sua irmã. Rebecca se sentou na beirada da mesa. Na verdade, vim dizer que tenho pensado na sua oferta, sobre voltar a trabalhar na Silver Oak. As sobrancelhas de Cole se ergueram surpresas. Sério, da última vez que discutimos, você disse, e cito, eu preferia comer vidro. Isso foi antes, disse Rebecca, olhando significativamente para Savannah. Antes da Silver Oak começar a se tornar um lugar do qual eu poderia me orgulhar novamente. Como sua mãe teria querido, disse Savannah em voz baixa. Rebecca assentiu. Exatamente. A mamãe sempre acreditou que a terra era destinada a sustentar famílias, não apenas gerar lucros. O papai nunca entendeu isso. Então você vai nos ajudar? Perguntou Cole, a esperança evidente em sua voz. Com uma condição, disse Rebecca, um brilho travesso em seus olhos. Eu serei dama de honra no casamento, sempre que for. Cole riu, olhando para Savannah com tanto amor que a deixou sem fôlego. Feito. Quando o verão cedeu lugar ao outono, Silver Oak floresceu com nova vida e propósito. A instalação leiteira realizou sua grande inauguração, atraindo visitantes de todo o estado. Fazendas que antes enfrentavam a execução hipotecária, agora faziam parceria com elas, criando uma rede de agricultura sustentável que se estava tornando um modelo para a indústria. Cole e Savannah dividiram seu tempo entre o escritório principal e a fazenda restaurada, que se tornara seu refúgio compartilhado. Nos fins de semana, eles trabalhavam no jardim, cavalgavam pela propriedade ou simplesmente sentavam no balanço da varanda, planejando seu futuro juntos. Uma noite fria de outubro, Cole sugeriu que visitassem o jardim de rosas de sua mãe. Enquanto caminhavam entre as flores, agora murchas com a estação, Savannah percebeu que ele parecia inusitadamente nervoso. Tudo bem? Perguntou ela. Você está verificando seu telefone o dia todo. Só esperando uma ligação importante, disse. Ele vagamente. É sobre uma surpresa. Antes que ela pudesse questioná-lo mais, o telefone dele tocou. Cole verificou a mensagem, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. Chegou, disse ele animado. Vamos, quero te mostrar algo. Ele a levou até um galpão na beira do jardim, um lugar onde Savannah nunca tinha entrado antes. Lá dentro, o pequeno espaço estava cheio de ferramentas de jardinagem, fotos antigas e caixas de lembranças. Este era o espaço privado da minha mãe, explicou Cole, movendo-se em direção a uma mesa empoeirada no canto. Depois que ela morreu, eu não conseguia suportar arrumá-lo. Ele abriu uma gaveta, tirando uma planta desbotada que havia amarelado. Com o tempo, ao desdobrá-la na mesa, Savannah ofegou. Lá no canto estava o nome de sua família, Fazenda Lane, escrito em letra elegante. Eu não entendo, disse ela, examinando o documento. Parecia ser um mapa de levantamento original da região, datando de quase um século atrás. Eu também não, a princípio, respondeu Cole. Achei isso algumas semanas atrás, quando estava procurando algumas anotações antigas de jardinagem da minha mãe. Mostra que a fazenda de sua família e a nossa eram originalmente parte da mesma concessão de terras.
Então nossas famílias se conheciam? Mais do que isso, Cole tirou uma fotografia antiga mostrando um jovem casal em frente a uma fazenda, a mesma que eles agora chamavam de lar. A mulher à esquerda era minha bisavó, Elizabeth. O homem ao lado dela? O nome dele era William Lane. Os olhos de Savannah se arregalaram. Lane? Como em... Seu bisavô, confirmou Cole. De acordo com as cartas que encontrei, William e Elizabeth eram namorados de infância. Quando os tempos difíceis chegaram, a família de William teve que vender sua parte da terra para a família de Elizabeth. Eles seguiram caminhos separados, cada um se casando com outra pessoa, mas nunca se esqueceram um do outro. Savannah traçou os rostos na fotografia com um dedo trêmulo. Todos esses anos nossas famílias estavam conectadas e nós nunca soubemos. Tem mais, disse Cole suavemente. A razão pela qual tenho verificado meu telefone o dia todo é que tenho esperado a confirmação de algo. Ele pegou suas mãos nas dele, sua expressão séria, mas cheia de alegria. Savannah, a fazenda de sua família foi a leilão na semana passada. Fiz uma oferta. A ligação que acabei de receber foi do banco. Nós conseguimos. Lágrimas brotaram dos olhos de Savannah. Você comprou a fazenda da minha família? Por quê? Porque ela pertence a você. A nós. Cole apertou suas mãos suavemente. Achei que poderíamos restaurá-la juntos, torná-la parte da Silver Oak, mas manter o nome Lane. Seu irmão poderia trabalhar lá quando estiver pronto, depois da reabilitação. Um novo começo para todos nós. Dominada pela emoção, Savannah o abraçou. Cole Maddox, você é o homem mais incrível que eu já conheci. Ele a abraçou, sua voz rouca de emoção. Eu te amo, Savannah. Você trouxe significado de volta a esta terra e para a minha vida. Casar com você me faria o homem mais feliz do mundo. Ela se afastou um pouco, os olhos arregalados. Isso é um pedido de casamento? Cole riu, colocando a mão no bolso e tirando uma pequena caixa de veludo. Eu tinha um discurso inteiro planejado, mas sim, é exatamente isso. Ele abriu a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Você quer se casar comigo, Savannah Lane? Não porque nossas famílias já foram conectadas, mas porque eu nunca quero ser desconectado de você novamente. Sob a luz fraca em um galpão cheio de história, Savannah deu sua resposta com lágrimas, risos e um beijo, que prometia para sempre. 3 meses depois, quando o inverno cobriu Silver Oak de branco imaculado, eles se reuniram com amigos, familiares e toda a equipe do rancho para celebrar seu casamento. A cerimônia foi realizada no antigo celeiro da fazenda, transformado com luzes piscando e folhagem de inverno em uma maravilha rústica. Rebecca ficou orgulhosa como dama de honra, enquanto o irmão de Savannah, recém-sóbrio e trabalhando na fazenda Lane restaurada, serviu como padrinho. Membros do conselho se misturaram com trabalhadores agrícolas. Investidores corporativos conversavam com agricultores locais e, por um dia perfeito, todos os mundos diferentes que antes pareciam tão distantes se uniram em harmonia. Após a cerimônia, Cole levou Savannah para fora por um momento de privacidade antes que a recepção começasse de verdade. A neve caía suavemente ao redor deles, enquanto estavam na varanda da casa que pertencera a ambas as famílias. Feliz? Perguntou Cole, envolvendo seus braços em sua nova esposa. Savannah olhou para ele, o coração cheio. Mais do que eu jamais imaginei possível. De dentro vinham os sons de risos e música, uma celebração não apenas de seu amor, mas da nova visão para Silver Oak que eles haviam criado juntos, uma visão que honrava o passado enquanto construía em direção ao futuro. Sabe, disse Cole pensativamente, minha mãe costumava dizer que a colheita mais rica vem de sementes plantadas com amor. Savannah sorriu, pensando em tudo o que eles tinham passado para chegar a esse momento. Sua fazenda fracassada, suas lutas corporativas, o caminho improvável que os havia unido. Ela estava certa, disse Savannah, levantando a mão para tocar seu rosto. E nós estamos apenas começando. Enquanto estavam ali na neve que caía suavemente, o fazendeiro bilionário e a mulher que o ensinou o que realmente importava, eles sabiam que sua maior aventura ainda estava por vir. Juntos,
Eles nutririam não apenas a terra, mas o legado de duas famílias finalmente reunidas. Um legado de trabalho duro, corações honestos e amor, que, como as culturas mais resistentes, poderia suportar qualquer estação. Na fazenda Silver Oak, uma nova história estava apenas começando a florescer. Uma plantada em solo fértil, cultivada com cuidado e colhida com gratidão. E para Cole e Savannah Maddox, foi a colheita mais doce de todas.